Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem para mais uma palestra virtual. E convidamos a todos neste momento para fazermos a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, e também agradecendo aos benfeitores amigos que nos amparam, que nos assistem, que nos orientam em todos os trabalhos desta casa, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da felicidade. E nós vamos encontrar nos livros da nossa querida Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, um vasto material a respeito desse tema. E a benfeitora espiritual, então, ela nos diz que o sentido, o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. Todos nós buscamos sermos felizes. Constitui o mais frequente desafio existencial, responsável pelas contínuas realizações humanas. A felicidade, por isso, torna-se difícil muitas vezes de ser obtida e não raro muito complexa, porque ela vai diferir de conteúdo entre as pessoas em si mesmas e também nos grupos sociais. Ou seja, o que é felicidade muitas vezes para um, para outro não é. Desde então a mais remota antiguidade, nós vamos ver que o homem sentiu essa necessidade imperiosa e inadiável de vencer as dores, vencer as dificuldades, libertar-se muitas vezes da angústia, superando até mesmo o medo da morte. Fatores estes que dificultavam e dificultam a busca da felicidade. Mas fazendo uma análise, o Espírito de Joana de Ângeles nos diz que, primeiramente, sustentada pela inspiração espiritual, buscou-se na intimidade dos santuários a elucidação de vários enigmas que afligiam o homem. Tudo isso visando diminuir as perspectivas de sombra e também de morte a que se via constrangido a considerar. E então, com o nascimento das primeiras escolas do pensamento, através dos seus insignes mestres, que buscavam a elucidação desses tormentosos mistérios a respeito da vida, nós vamos ver que a humanidade, ela percorreu diversos roteiros. E vamos então encontrar na Grécia, que vai se estabelecer-se, que a felicidade se nutria do belo, por meio do gozo que decorre da cultura do espírito. E então Epícoro, filósofo grego, enquanto viveu, ele procurou demonstrar que a sabedoria é a verdadeira chave da felicidade, mediante ao qual o homem então vai desenvolver as inatas aptidões da beleza. Posteriormente, nós vamos observar que esse ideal epicurista, hedonista, ele vai sofrer agora uma violenta transformação, passando a representar um conceito deprimente por expressar gozo, posse e prazer sensual, ensinando que o homem somente experimenta a felicidade quando ele pode gozar, seja através do sexo desgovernado ou mediante o estômago saciado.
E então, diante disso, fomentou-se a máxima, que devia se possuir para gozar, ter para sobreviver, esquecidos que a posse possui o seu possuidor, muitas vezes atormentando-o por fazê-lo escravo daquilo que ele tem. Mas antes do pensamento epicurista, nós vamos encontrar uma outra figura, que é a de Diógenes, que estabelecia que o homem ele deve desdenhar todas as leis, exceto as leis da natureza, vivendo então de acordo com a própria consciência e com total desprezo pelas convenções humanas e também sociais. Desdenhando então os bens transitórios, Diógenes, como se sabe, ele passou a habitar um tonel. E quando viu um jovem a sorver a água da fonte com as mãos em concha, ele dispensou a caneca que ele usava, passando a imitar aquele jovem. Diante então desse desprendimento, o grande Alexandre Magno, desejando testar o seu famoso desprendimento, aproximou-se dele numa fria manhã de inverno, quando Diógenes aquecia-se ao sol. E propondo então a Diógenes que ele pedisse o que quisesse, que ele, Alexandre, daria. E então ele responde a Alexandre: quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estás diante do sol que me aquece, afasta-te, pois. E então nós vamos ver que contemporaneamente iria florescer agora o pensamento estoico, a escola filosófica criada por Zenão de Cício, seu preconizador, que expunha quanto à necessidade de se banirem da vida as expressões da afetividade e também da emotividade, que, segundo lhe parecia, causavam então apego e produziam então várias dores, lecionando que o homem são os seus valores íntimos. Ele dizia então que o homem seria os seus valores íntimos. Mas vejam que, por deixar de lado as expressões do afeto e também das emoções, ele não conseguia, com essa proposta, oferecer a segurança básica para a felicidade, porque tornava o homem inautêntico, transformando-o em uma máquina insensível ao amor, à beleza e também ao sofrimento. Mas, na mesma época, viveu o grande filósofo Sócrates, o pai da ciência moral, que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, foi um dos precursores da doutrina cristã e também do cristianismo. Da doutrina cristã e também do espiritismo. E então Sócrates, na época, criticando e satirizando os falsos conceitos, ele vai estabelecer agora as regras da virtude, aplicando-as na sua própria vida. Ele combatia então os males que os homens fomentam para gozarem os benefícios imediatos. E objetivava com essa atitude de reta conduta o quê? Ele tinha como objetivo o bem do próximo, o bem geral, a felicidade comunitária. Sendo então um precursor do pensamento cristão, diante daqueles juízes que o examinavam sob o pretexto falso de condenarem ele à morte através da cicuta do veneno, ele vai manter uma serenidade superior. E vamos encontrar então no seu célebre diálogo com Críton, seu jovem e nobre discípulo, ele dizer: o homem não são as suas roupas, não é o seu invólucro físico, mas é o seu espírito. Modernamente, então, nós vamos ver que o pensamento agora atingiu o período tecnológico.
estabelecendo a chamada sociedade de consumo, onde supervaloriza-se o ter em visual detrimento do ser. Supervaloriza-se muito mais as aparências e esquece-se da essência da criatura humana. Porém, nós vamos encontrar a figura de Jesus, que vai estabelecer, conforme o Eclesiastes, que a verdadeira felicidade não é deste mundo. E vai preconizar então que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar então o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de que ele possa, no futuro, planar nas asas da angelitude. E então nós vamos ver que não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como ele possui e como também ele vai encarar a falta da posse. Então o homem, não podemos esquecer, nós somos mordomos, usufrutuários apenas dos talentos que se encontram temporariamente investidos na condição de donatários, mas das quais nós teremos que prestar contas mais tarde. Então nós vamos ver que o ter ou deixar de ter é consequência natural de como nós usamos ontem a posse e como usaremos hoje os patrimônios da vida, que sempre pertencem à própria vida, representado pelo nosso Pai excelso e Criador. E então Jesus, situando no amor ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, o Cristo ele condiciona então a existência humana ao supremo esforço do labor do bem em todas as direções e latitudes da vida, dirigido a tudo e também a todos, e elucida que cada um de nós vai possuir aquilo que doar. Então a felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Como nos fala o espírito de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que a maior felicidade é nós fazermos a felicidade do nosso próximo. Então nós vamos ver que aí, nessa proposta do Cristo, o eu se anula. E então, para que nasça uma comunidade mais equilibrada, mais harmônica e mais feliz. A alegria de fazer feliz vai ser a felicidade em forma de alegria. E vamos ver ainda que ela vai ser construída nas bases da renúncia e também, logicamente, da abnegação. A felicidade, ela não é imediata, fugaz, arrebatadora ou transitória, mas ela vai caracterizar-se então pela produtividade através do tempo, né? E vai ser imediata, basada na elaboração das fontes vitais da paz que ela vai espalhar a todos, a começar hoje e a não terminar nunca mais, por toda a eternidade. Por isso que Jesus nos fala que ela ainda não é deste mundo. Mas nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, no livro 4, na questão 920, Kardec vai abordar essa questão da felicidade também. E ele vai perguntar na questão 920, o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem, não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Né? Então nós compreendemos que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, ainda a felicidade absoluta ela não é possível, né? Mas uma felicidade relativa, como nós vamos ver. Na questão 921, então, Kardec continua a perguntar,
Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa, como estávamos dizendo? E os Espíritos então respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar sim de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano ainda grosseiro como é o planeta Terra. E assim então Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta. Ele diz assim, que o homem bem compenetrado do seu destino futuro, ele não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É muito breve. E como ele diz, uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros que ele vai ter, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. E então Kardec continua e diz: somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidade terrena, veremos a esta, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio que nós tivemos do caminho reto. E em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho. E isso então, de consequência em consequência, caímos, afinal, em desgraça. Mas completando, então, Kardec pergunta na questão 922. A felicidade terrena é relativa, nós sabemos, à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz muitas vezes a desgraça do outro. Então, há, entretanto, ele pergunta aos espíritos, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Será que existe essa medida comum? E os espíritos respondem, sim, né? Para a vida material seria a posse do necessário. Nós não necessitamos, para sermos felizes do ponto de vista material, senão daquilo que é necessário. E com relação à vida moral, os espíritos respondem, seria a consciência pura e a fé no futuro, né? Que vem de acordo com os ensinamentos do Cristo. Quando a felicidade não é deste mundo, ou seja, colocarmos a nossa fé no futuro, através de uma consciência pura. E então nós vamos ver que nós vivemos nesse mundo de relatividade, condicionados muitas vezes pelo ambiente em que nos situamos, o que determina que o indivíduo tenha suas próprias ideias quanto ao mínimo necessário à felicidade. Nós vamos ver, de uma forma geral, que o mínimo talvez necessário à felicidade, sob o ponto de vista material para nós, seria de nós desfrutarmos do essencial à nossa existência, relacionado muitas vezes com a alimentação, a habitação, a saúde, a educação, o lazer. E então nós vamos ver que isso na verdade não ocorre. E vamos encontrar muitas vezes muitas pessoas angustiadas e até desajustadas, porque não podem muitas vezes ter a casa dos sonhos, o automóvel, o último modelo ou outras aquisições. Não que seja um erro nós buscarmos isso. Podemos, logicamente, mas sem exageros. Não sofrermos, né, se não conseguirmos a aquisição de determinadas posses. Porque nós seremos felizes materialmente se nos contentarmos com aquilo que for necessário para vivermos.
entendendo de que amanhã nós partiremos desta vida e não levaremos nada das coisas materiais, né? Muitas vezes superando as pressões dessa sociedade de consumo que hoje se apresenta para nós, através do incrível agente que é a propaganda, e que nos induz muitas vezes a desejarmos aquilo que é supérfluo, a consumir até mesmo aquilo que é nocivo para nós, como por exemplo as bebidas alcoólicas. E então, nós vamos ver isso do ponto de vista material, mas quando nós falamos do ponto de vista moral, nós seremos felizes em nosso universo interior, como nos afirmam os Espíritos, se tivermos consciência tranquila, pura e fé no futuro. Então, quando nós começamos a analisar essa resposta dos Espíritos, nós vamos ver que aqui o assunto começa a ficar mais sério, mais complicado ainda, porque nós temos então que nos indagarmos. Será que temos feito o que é absolutamente certo, o que é justo, o que é verdadeiro? Será que estamos fazendo? Devemos perguntar a nós mesmos. Temos respeitado integralmente o nosso semelhante? Temos contido os nossos impulsos inferiores? Temos trabalhado pela paz onde estamos? Temos contribuído para a harmonia do lar, da sociedade, da comunidade? Ou seja, todas essas reflexões são reflexões que nos levam à nossa reforma íntima, a buscarmos as mudanças necessárias, a nos tornarmos pessoas, espíritos melhores. Porque raros furtam-se a dias aflitivos de angústia. Todos nós vamos passar por dificuldades em que muitas vezes sentimos um imenso vazio em nossas almas. Muitas vezes a mente tumultuada, torturada por ideias infelizes que vêm até nós. Mas se muitas vezes tivermos a consciência de fazermos uma análise retrospectiva, diremos que esse estado muitas vezes de angústia, de depressão, originou-se muitas vezes de uma palavra mal dirigida que nós proferimos, de um comportamento vicioso e irresponsável que nós tivemos, de uma atitude muitas vezes agressiva, de um gesto impensado que nós tivemos. Tudo isso passível muitas vezes de ferir a nossa consciência e precipitando-nos então no desajuste. Vale a pena observarmos nosso comportamento. E então o Espiritismo, companheiros, vigorosamente fundamentado no cristianismo, ele vai apresentar a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva, através das suas inúmeras reencarnações. Porque o espírito é a soma das suas vidas passadas. Dependendo de como nós tenhamos agido no passado, isso vai aparecer no presente como um título de paz para nós ou como uma promissória de resgate. Por isso, todo o bem que se pode produzir é felicidade que nós vamos armazenar para o futuro. E a filosofia da felicidade, à luz do Espiritismo, se compõe da correta atitude do homem em relação à vida, a si mesmo e também ao seu próximo, indicando assim os caminhos que ele percorrerá no futuro. E o Espiritismo é ainda suficientemente claro ao demonstrar que a angústia existencial que aflige muita gente, que tem tudo para ser feliz, sustenta-se na indiferença e na surdez aos apelos da própria consciência, que pergunta insistentemente:
o que nós estamos fazendo em benefício da nossa melhoria, daqueles que nos cercam e também da vida. E para finalizarmos então, Richard Simonetti, no livro Para Viver a Grande Mensagem, ele nos diz: a felicidade não é uma conquista exterior, e sim interior. Nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. E assim então nós concluímos e vamos nesse momento, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo agora pelo dom da vida e mais uma vez por tudo de bom que Ele nos concede para o nosso crescimento e a nossa felicidade. Agradecermos a Jesus, o Mestre amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas e por tudo que Ele nos trouxe, nos mostrando o caminho da felicidade através dos seus ensinamentos e também da sua exemplificação. Agradecendo a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos inspirando, nos auxiliando, que possamos sempre estarmos sintonizados com esses bons amigos espirituais, a nos guiarem os passos para que possamos sempre buscarmos os melhores caminhos e as melhores soluções para os problemas que nos afligem. E que a nossa prece, ó Pai, ela possa se estender a todos os nossos irmãos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. Que ela chegue também a todos os nossos governantes, a todas as nações da Terra, para que, através do diálogo e da paz, a humanidade possa seguir adiante em clima de harmonia, trazendo a todos os nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados, o progresso, a alegria e a felicidade que todos nós merecemos, mas temos que buscá-la, fazermos ser merecedores dela. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.